Nós fomos criados a olhar para o céu e clamar uma ajuda, um milagre, alguma coisa. Quando a gente fala de orixá, a gente está falando de forças que viveram aqui com a gente. A gente está falando de forças que não são a divindade que estão lá no céu e são imaculados. A gente não está falando de um olhar cristão. A gente está falando de um olhar de culto de orixá. Minha Sam estava aqui agora, eu tenho certeza. E há verdade. Essa energia que a gente movimentou aqui é fabulosa, é a força de Oiá. Né? A guerra, a gente estava cantando como um grande exército aqui. E isso a gente precisa entender que orixá, uma vez eu ouvi isso e eu achei muito interessante. Orixá faz o impossível, porque o possível nós temos que fazer. Então não adianta a gente ficar sentado ou a gente ficar só reclamando e acreditando ou achando que a gente vai acender vela para orixá, que a gente vai botar comida, que a gente vai matar um boi para orixá, e que o orixá ou entidade qualquer uma vai fazer aquilo que nós não fazemos. Orixá, ele nos capacita para que a gente faça. Então o poder ainda está na nossa mão. E olha que coisa legal, a gente ter o poder de fazer as coisas acontecerem e de ter a força de orixá ou dos espíritos nos auxiliando, nos ajudando. Mas isso é muito, muito sério, porque nós não fomos criados assim. Nós fomos criados a clamar, a pedir, de preferência chorando, de joelhos no chão, para que alguma força, que esse Deus olhe e se apiede de mim naquele momento e atenda o meu pedido. E quando a gente fala de culto de orixá, a gente está dizendo, isso não existe. Orixá nos ajuda no impossível. A gente faz o nosso esforço e o orixá vai abrir a porta, vai guerrear com a gente, desde que a gente esteja guerreando. Então, quando a gente vem dentro de uma religião, né, principalmente dentro de um terreiro que a gente tem um contato com os espíritos, a gente sempre quer um milagre. E eu entendo a dor da vida, né? As minhas dores, as dores de cada um de vocês. Mas a gente precisa ter esta consciência. Toda vez que eu falo com um espírito, eu sempre pergunto, onde eu estou errando? Quando eu preciso de uma ajuda. Ou o que eu estou deixando de fazer? Porque eu sei que se eu acertar naquilo que eu estou fazendo e eu fizer a minha parte, a espiritualidade vai me abençoar. E ela vai vir junto comigo me fazer vencer as minhas batalhas. Mas eu não vou esperar que o seu Zé do Coco resolva todos os problemas para mim. Uma vez a gente, numa conversa, eu estava incorporada, e a Loxum falou para ele, meu pai, como é que a gente faz isso? Ele falou, como é que a gente faz? Não sei. Isso é questão de administração de vocês, isso não me cabe. E daí eu falei, caramba, realmente, eu tenho a minha parcela aqui dentro, como administradora das coisas, até mesmo com o meu conhecimento, aquilo que eu consigo administrar e eu posso administrar. Eles cuidam da parte espiritual e eles me dão forças para realizar aquilo que eu estou fazendo aqui. Mas entendam, é sempre da gente, é sempre a partir de nós. Não existe milagre, não existe prestação de serviço, não existe oferenda que a gente dê, que a gente vai ficar em casa deitado, dormindo no final de semana, e que alguém vai fazer para a gente na espiritualidade. Isso é uma consciência muito legal, que a gente precisa ter. Eu venho quebrando várias coisas, venho falando várias coisas aí na internet, para a gente sair de dentro dessa caixinha. A espiritualidade, ela é muito além do que a gente imagina, né? Essa não pode, não faça, não isso, não aquilo, porque senão Deus vai se aborrecer, Deus vai cobrar, Deus vai... Cara,
Deus nada, né? É a energia que a gente joga, jogou errado, vai voltar errado. Então a gente precisa partir daqui de dentro. Toda transformação na nossa vida, acreditem no que eu estou dizendo, parte da gente. E reclamar é o primeiro passo. Tá bom? Bom, eu queria falar do nosso curso de espiritualidade que a gente vai ter. Agora começa dia 10 de outubro. É um curso de desenvolvimento mediúnico. Desenvolvimento é só uma consequência. O que é desenvolvimento de verdade? Ó, se eu trancar a porta, não deixar ninguém fugir, bater o atabaque e for pro lado de cá, garanto que muita gente vai incorporar. Mas eu nunca incorporei. Mas todos nós somos médios, em graus diferentes, em classificações diferentes, mas todos nós temos algum tipo de sensibilidade. Agora, para incorporar, para fazer a parte mediúnica, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa entender o que é espiritualidade, a gente precisa entender este processo todo que aconteceu de espiritualidade no nosso país, desde lá do começo, talvez muito antes do começo. A gente precisa aprender uma coisa chamada educação mediúnica. Então a gente precisa aprender sobre mediunidade. Porque senão a gente incorpora de qualquer jeito. E é o que eu falei hoje, né? Uma pessoa veio comentar comigo e falou: me ajuda a entender. O meu preto velho se manifestou a primeira vez, pediu uma vela e colocou no meio do dedão, enquanto ele estava incorporado. Quem já viu isso? Pô, olha só, o pai do santo da criatura não viu. E foi para cima do espírito, do médium, dizendo que o médium estava mistificando aquela incorporação. Isso sem julgamentos, mas é falta de conhecimento, entende? Quem é aquele espírito? Porque existe uma falange desses espíritos com nome específico, com RG, com CPF, que trabalham desta forma. E se a gente não tem esse conhecimento, a gente faz isso com o espírito. A gente ridiculariza o espírito, a gente coloca o médium na descrença da fé. E uma das coisas que eu falo e acho muito importante é: fé ou você tem, ou você não tem. Eu não sei ensinar alguém a ter fé. Eu não sei como fazer para uma pessoa ter fé. A gente já nasce com ela. A gente aprende a ter, na vivência da vida, com o que a gente ouve, com o que a gente vê. E um processo desse, a pessoa perder a fé na religião, perder a fé no espírito, para recuperar, é bem complicado. Então, o conhecimento é necessário. Para a gente incorporar, a gente precisa aprender sobre espiritualidade, sobre mediunidade. E é o que a gente vai tratar no curso. Se alguém tiver interesse, entra lá na página do Templo Religioso Baiano Zé do Povo. Lá tem as informações, a gente manda tudo direitinho. Começa dia 10 de outubro.